Boa tarde, bem-vindos à quarta aula aí desse pequeno curso sobre Segunda Guerra Mundial. Hoje o tema vai ser a invasão da Polônia, que é tida como o estopim da Segunda Guerra. O início da Segunda Guerra vai ser a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, onde de fato vai existir a declaração de guerra da França e da Inglaterra contra a Alemanha de Hitler. E antes de começar a falar desse início, eu gostaria de dizer algumas palavras introdutórias sobre a Segunda Guerra Mundial em geral, tá? E o meu interesse pela Segunda Guerra, como que começou. Eu fui a uma banca de jornal quando eu tinha 12 ou 13 anos e vi uma revista com o Hitler na capa. E aí eu fui dar uma olhada na revista e justo na página que eu abri, tinha um mar de homens, assim, com aquele, né, fazendo assim com a mão. E aí tudo que você escuta, né, a respeito do Hitler é que foi um maníaco, um louco, não sei o quê. Normalmente são adjetivos que não qualificam muito bem. Mas, independente de tudo isso, foi um sujeito que conseguiu convencer toda a população alemã de que ele tinha razão. E ele que foi um dos principais causadores do início da Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, eu descobri que a foto que eu tinha visto era uma foto dos comícios de Nuremberg. Os comícios de Nuremberg eram muito comuns, ficaram conhecidos como ralis de Nuremberg, que o Partido Nazista, ao longo do início dos anos 30, fazia esses ralis. Eles percorriam as regiões próximas de Nuremberg, fazendo os discursos. Os principais líderes faziam esses discursos e muita gente ia assistir. E, enfim, era uma massa muito grande. É uma foto muito impressionante. E aí eu comecei a me interessar por nazismo e, inevitavelmente, eu caí em Segunda Guerra Mundial. E eu comecei a perceber que as fontes são inesgotáveis. Você não consegue... Numa vida inteira você não lê tudo que tem de Segunda Guerra Mundial. É diferente. Se você for estudar, não sei, a aclamação de Amador Bueno, episódio, né, movimento nativista ocorrido em 1641 aqui em São Paulo. Alguns falam até que nunca ocorreu, mas eu acho que aconteceu. Mas você tem poucos autores, poucos livros. Numa vida você consegue ler tudo. No caso da Segunda Guerra, não. Como foi mais recente também, o número de documentos que a gente tem acesso hoje sobre o assunto são imensos. E os ramos de interesse ainda, essas subdivisões, podemos dizer, de estudos da Segunda Guerra Mundial são diversas. Se você quiser, você pode passar a sua vida estudando os aviões utilizados na Segunda Guerra Mundial. Então, qualquer um que pretenda fazer um pequeno curso sobre Segunda Guerra, como eu estou fazendo aqui, está sujeito a tomar tapa na cara, porque vai vir gente falar: olha, faltou falar que os canhões antiaéreos de 27 milímetros tiveram um destaque grande, apesar do canhão antiaéreo de 88 milímetros ser protagonista numa defesa de determinada batalha. Então, considerando esses inúmeros ramos, essas inúmeras subdivisões, esses assuntos infinitos, com infinitos documentos sobre o tema, eu queria dizer que eu vou tentar, ao longo dos próximos vídeos, abordar as principais batalhas, os principais momentos, e talvez eu não entre tanto em detalhes técnicos de artilharia. A preocupação maior aqui é em como o avanço nazista, o avanço soviético, o avanço americano posteriormente ocorreu e quais foram as cidades tomadas, as principais batalhas, etc. Eu não vou, talvez a atenção vai ser voltada para as partes mais relevantes. Não dá para abordar, por exemplo, todas as batalhas, porém algumas merecerão um destaque. Por exemplo, Batalha de Stalingrado, Bedafon, Batalha da Inglaterra, Batalha do Pacífico, Batalha do Norte da África,
o Rommel e o Afrika Korps, quando vão trabalhar aí, né, atuar no norte da África. Algumas batalhas terão uma tensão maior, mas grande parte, a maioria delas, não dá para trabalhar profundamente, tá? A ideia não é essa, é trabalhar as principais. E tem um outro detalhe também, que talvez daqui para frente os vídeos fiquem um pouco mais curtos, eu não sei, eu não tenho como saber ainda, mas tem uma razão para isso. O que acontece é que no final de 1941, quando os Estados Unidos entra na guerra, e o Japão também oficialmente vai fazer parte aí do grupo protagonista da Segunda Guerra Mundial, você tem um quadro mundial de guerra onde tem várias batalhas ocorrendo ao mesmo tempo. Então, no início, ainda nesse tempo, como hoje eu vou falar da invasão da Polônia, nas próximas aulas, eu não sei, não vai ser exatamente cronológico, por esse problema de ter simultaneamente inúmeras batalhas ocorrendo em diversos lugares. Vou dar um exemplo. Em 1942, o exército nazista está lutando contra a Inglaterra, no norte, está lutando contra a Rússia, no leste, e está lutando na África. Ou seja, você tem isso tudo é simultâneo, e ao mesmo tempo você tem batalha do Pacífico do Japão contra os Estados Unidos. Então, isso só em 42. E ocorre ao mesmo tempo. Então eu vou tentar, ao longo dos próximos vídeos, trabalhar mais especificamente em determinado momento. Por exemplo, não sei se vai ser se o primeiro vídeo vai ser sobre Batalha de Stalingrado ou vai ser sobre a Batalha do Pacífico. Mas eu pretendo falar ao longo do vídeo que são coisas que ocorreram simultaneamente e dá a noção de data, mas não vai ficar em ordem cronológica porque é quase impossível fazer isso. Tá. Então essas pequenas palavras que eu gostaria de dizer antes de começar, porque não dá para abordar tudo, não espere isso. Se tiver um curso que consiga fazer essa abordagem completa, também me contem, por favor, porque é um feito e tanto. Você fala, tem livros e livros aí, só enciclopédia sobre aviões da Segunda Guerra, enciclopédia sobre tanques da Segunda Guerra, evolução dos tanques da Segunda Guerra, enfim, tem inúmeras, essas subdivisões aí são infinitas, portanto, volto a dizer, não dá para trabalhar tudo. Vamos lá. Dia 1º de setembro, a Alemanha invade a Polônia. 1º de setembro de 1939. Esse movimento do exército alemão rompendo as fronteiras da Polônia é considerado como início da Segunda Guerra, e se você quiser uma data oficial, você pode considerar o dia 3 de setembro. Por quê? A Inglaterra e a França declaram guerra para a Alemanha no dia 3. Então, apesar de no dia 1º a Alemanha ter invadido, a declaração de guerra vem 2 dias depois. Então aí você tem um início da guerra, vamos dizer, que não é oficial, você tem de fato a invasão da Polônia, que vai ter como desdobramento essa declaração de guerra da Inglaterra e da França. Mas a título de exemplo, para analogia, vale lembrar que teve a anexação da Áustria, a invasão dos Sudetos na Tchecoslováquia, que eu já falei nos outros vídeos, e não houve declaração de guerra, muito pelo contrário, né? O Acordo de Munique de 38 ele vai apaziguar os ânimos e vai falar, ó, tá tudo certo, aí a Inglaterra e a França elas acabam cedendo às pressões nazistas, cedendo essas invasões nazistas e deixando a coisa acontecer. Então, o primeiro movimento de anexação, a primeira campanha militar que vai ter a declaração de guerra oficial da Inglaterra e da França vai ser essa invasão da Polônia. Qual foi a justificativa que o Hitler teve para romper essas fronteiras aí polonesas, né? Ele fez, junto com o chefe da Gestapo, que era a polícia geral do Terceiro Reich, ele vai fazer uma simulação, fizeram isso comandado por um sujeito que era o chefe da Gestapo na época, chamado Reinhard Heydrich. E o Heydrich, ele vai, desculpa a minha pronúncia do alemão, né, mas enfim. E o Heydrich, ele
vai simular um ataque polonês a uma guarnição de guarda florestal com uma estação de rádio numa região próxima da fronteira da Polônia com a Alemanha. E ele veste, alguns alemães se vestem de polonês, de militares poloneses, e fica aquela... Então tem gente que... É uma coisa meio louca, né? Porque ele manda, então, os caras... Inclusive ele manda matar um deles para ter um cadáver ali posteriormente e justificar. Isso ocorre às 4 horas da manhã do dia 1º de setembro de 39, né? Madrugada aí do dia... Agosto tem 31... Então é dessa madrugada do dia 31 para o dia 1º de setembro, entre as 4 e as 5 horas da manhã. Em virtude dessa simulação, como foram os próprios nazistas que simularam, eles já estavam prontos para atacar, né? E você tinha um encouraçado alemão, né, um navio de guerra alemão, chamado Schleswig-Holstein. Holstein é H-O-L-S-T-E-I-N. Esse encouraçado, ele estava localizado, ele estava repousando ali, né? Aparentemente repousando, no Mar Báltico, em frente ao porto de Danzig. E aí, esse porto de Danzig merece algumas palavras sobre esse local. Essa península aí do Mar Báltico, que vai compreender o porto de Danzig, era alemão, essa região era alemã até o Tratado de Versalhes. Então, mais uma represália aí ao Estado alemão no Tratado de Versalhes, você que está anotando, você pode voltar lá para as aulas anteriores, se você fez uma listinha daquelas coisas que eu falei, você pode acrescentar mais uma coisa, que é a transformação da cidade de Danzig, que tinha o porto de Danzig, de alemã para uma cidade livre internacional, cujas relações diplomáticas seriam regidas pelo Estado polonês, que também vai surgir nesse pós-Primeira Guerra. E o que acontece aí nessa região, nessa península do Mar Báltico, é o que vai dar origem depois àquela brincadeira de corredor polonês. E por que isso? Porque o Estado alemão, depois do Tratado de Versalhes, ele é dividido. E um pedaço... A Alemanha está aqui. Se você for olhar no mapa, a Alemanha está aqui. E aqui você tem a região da Prússia Oriental. A Prússia, lembrando, era uma região administrativa alemã antes da unificação. E posteriormente ela, né, da época da unificação ainda no final do 19, ela simplesmente se junta ao resto, né, a outra parte do Estado alemão, e nesse pós-Primeira Guerra, um pedaço dela vai ser cortado. Essa região do porto de Danzig, ela vai direto para o Estado polonês, apesar de ser uma cidade livre internacional, que apenas as relações diplomáticas seriam regidas pelo Estado polonês. Então a Alemanha ela fica dividida, essa região da Prússia, e aí tem a Alemanha, a outra parte da Alemanha. Isso, se eu não me engano, chama-se enclave. O enclave hoje, se você quiser um exemplo atual de enclave, é a região de Kaliningrado, conhecida em alemão como Königsberg, a cidade que o filósofo Kant viveu. E não saiu, praticamente não saiu, a vida inteira. Kaliningrado é um enclave da Rússia hoje. Justamente você tem um estado, só que ele é dividido em duas regiões que são cortadas por outro estado. E esse porto aí, é lógico que a Alemanha não gostou disso, porque o porto tem uma importância, ficou, mas tinha uma relevância muito grande para o Estado alemão, e o Estado alemão vai perder esse porto no Tratado de Versalhes, e isso gera também uma certa raiva. Então, um dos objetivos dessa invasão polonesa, sem dúvida, é a recuperação do porto de Danzig para ter essa possibilidade de escoamento de produtos, relações internacionais, para ter de fato importação e exportação mais desenvolvida. Na época desenvolvia, ainda se desenvolve através dos portos, e esse porto era de grande importância para o Estado alemão. E esse encouraçado, o Holstein, ele está lá, e logo depois
dessa simulação do ataque aí à estação de rádio, o encouraçado já vai começar a descer tiro lá numa fortaleza chamada Fortaleza de Westerplatte. E ela acaba se tornando um dos símbolos, um emblema da resistência polonesa nessa região. Essa Fortaleza de Westerplatte, ela vai dar uma guarnição de defesa, né, da região, e ela vai resistir aos ataques do encouraçado por uma semana, mais ou menos, né? Comparado às outras ofensivas militares alemãs na Polônia, uma semana era um tempo já considerável. Vale lembrar aqui que, além dessa invasão pelo mar, você tinha dois grupos de exército invadindo a Polônia por terra, o grupo de exércitos norte e o grupo de exército sul, com o objetivo, é claro, de chegar a Varsóvia, capital da Polônia, porque para você tomar um país, você precisa chegar à capital e ocupar a sede administrativa deste país. Então esse grupo de exército norte e sul, amparado ainda pelo ataque marítimo realizado pelo encouraçado Holstein, vai começar a avançar. São três chaves aí, o grupo de exércitos norte, o sul e esse ataque aí na Península Báltica do encouraçado Holstein. Nesse primeiro momento, também é bom lembrar que a tática de guerra utilizada pelos alemães ficou conhecida como Guerra Relâmpago, ou do alemão Blitzkrieg. E o que seria essa Blitzkrieg? Ela dá um enfoque muito grande à força aérea. Então você tem primeiro a força aérea, que vai lançar bombas na frente das divisões blindadas, das divisões de tanques, exercendo principalmente, não é que anda assim, não é um exército que vai andar tanto assim, sempre tentando romper vários pontos ao mesmo tempo. A Blitzkrieg, ela vem para falar, não, vamos fazer um ponto de ruptura. Então a infantaria e a divisão de blindados, elas fazem esse ponto de ruptura na outra parte, com esse suporte da força aérea que passa um pouco dessa linha de ruptura. Então a força aérea, ela ataca por trás, ela ultrapassa a infantaria, faz esse ataque, toma conta dessa região aí, enquanto as divisões de ataque blindadas, a infantaria, vão fazer todo esse ponto de ruptura, o foco em uma só parte. É a partir disso que se abre com o amparo da força aérea. Curiosamente, essa técnica de guerra relâmpago que foi utilizada na Alemanha nazista, principalmente utilizada pela Alemanha nazista ao longo da Segunda Guerra, foi desenvolvida por um general russo nos anos 30, que ele fez essa guerra relâmpago vendo o desenvolvimento das divisões blindadas ao longo do início do século XX, e ele pensou numa forma de utilizar essas divisões blindadas aliadas aos aviões da melhor maneira possível. E o nome dele era Tukhachevsky. Esse general Tukhachevsky, ele desenvolveu essa teoria moderna para a guerra relâmpago. Inclusive ele vai morrer em um dos expurgos realizados pelo governo soviético, né? Aqueles famosos expurgos stalinistas dos anos 30, ele morre em 37. Ele não viu a Alemanha utilizando essa tática de guerra. O Stalin mandou matar muita gente que era útil para ele. Bom, isso não vem ao caso agora. Então, essa tática aí vai ser utilizada por esse grupo de exércitos norte e sul, o sul comandado por um general alemão chamado Rundstedt, e eles conseguem um avanço, principalmente nesse primeiro momento da invasão, um avanço relativamente rápido, porque as tropas polonesas, elas estavam afastadas da fronteira, aproximadamente 30 a 40 quilômetros. Então no primeiro momento você tem um avanço muito rápido, ainda e com a força aérea já trabalhando, a força aérea alemã, principalmente com um avião chamado Junker Stuka, ainda o modelo 87, é o Stuka 87, era um bombardeiro de mergulho com uma sirene insuportável que aterroriza muitos cidadãos poloneses.
Se você procurar no YouTube, você tem alguns vídeos do Stuka em atuação, você vê que a sirene, que ele é um barulho muito grande quando ele está descendo. O bombardeiro de mergulho, ele está no ar aqui, aí ele desce muito rápido, solta as bombas e depois ele retoma a altitude. Por que ele desce assim? Porque é muito simples, quando você tem uma menor distância em relação ao seu alvo, a chance de você acertar é maior. Então esse bombardeiro ele tem justamente essa capacidade de descer, soltar a bomba, maior precisão em relação ao alvo, e depois ele sobe. E enquanto ele está descendo, ele faz esse barulho aí da sirene. Depois você procura no YouTube e assiste aí a atuação do Stuka. Não sei se é exatamente na campanha polonesa que você vai encontrar, mas você vai encontrar com certeza algum vídeo do Stuka realizando um ataque em algum lugar. A força, então essa fortaleza de Westerplatte, ela consegue resistir por uma semana, 8 dias, porém, no ataque terrestre já muda um pouco a figura. O exército alemão tem uma rápida movimentação. No dia 3, inclusive, quando a Inglaterra e a França declararam a guerra, o exército alemão já tinha chegado ao rio Vístula. Eu não sei, tem algumas pessoas que conseguem mexer no vídeo aqui e colocar um mapinha. Eu não consigo, então eu vou pedir para você que procure o mapa e veja a localização do rio Vístula dentro da Polônia e veja qual foi para você ter uma noção desse avanço alemão. Para falar em contingente de exército, o exército alemão, eu coloquei os números, o grupo de exércitos norte tinha 630 mil soldados e o sul tinha 886 mil. Em virtude deste avanço do exército alemão, tinha um coronel polonês chamado Ritz Smigli. Desculpem o sotaque aí, eu não sei se eu estou falando polonês muito bem, mas é Smigli, se escreve S-M-I-G-L-Y. Esse Ritz Smigli, ele era um dos principais militares encarregados de defender a Polônia. E quando ele percebe esse avanço, ele manda o exército se dispersar. Então ele fala que esses pontos aí chave, ele determina os pontos-chave e fala, bom, o avanço alemão aqui foi assim, assado, e vamos dispersar o exército. Pois é, o que acontece? Fracasso. O exército polonês não consegue resistir às forças alemãs e alguns contra-ataques merecem um especial destaque. Eu vou falar da Batalha de Bzura, B-Z-U-R-A. A Batalha de Bzura, ela foi uma das contra-ofensivas polonesas desse ataque nazista, e foi um dos momentos que o exército polonês mais conseguiu resistir. Esse mais conseguiu resistir são 5 dias, não é muito tempo não. Tem alguma lenda, antes que você se pergunte sobre isso, você já viu em algum lugar, de que a cavalaria polonesa teria lutado contra tanques nazistas. Então os nazistas estavam com os tanques de guerra e a cavalaria polonesa teria tentado, não sei o que, né? Porque é um pouco complicado, né? O sujeito em cima de um cavalo e o outro dentro de um tanque de guerra. Mas eu procurei várias fontes, eu não encontrei nada que dissesse que isso é verídico. Em geral, dizem que isso nunca aconteceu. O que se sabe é que existia a cavalaria polonesa. Era uma divisão do exército polonês muito conhecida e muito renomada. E ela foi, de fato, utilizada ao longo dessa campanha nazista contra a Polônia. Usaram os cavalos. Porém, eu não achei em nenhum lugar a cavalaria polonesa combatendo, né, confrontando diretamente os tanques alemães. Então, pode-se deduzir que provavelmente isso aí é um mito, para falar que a Polônia, coitada, era tão fraquinha que
Mas ela não se mostrou tão fraca quanto esperavam. Até alguns erros do exército nazista que vão ser corrigidos posteriormente, como, por exemplo, o uso excessivo de tanques de reconhecimento. Um tanque de reconhecimento é um tanque mais... ele vai em primeiro lugar, ele vai reconhecer a área. Que nem você tem alguns aviões de reconhecimento, são aviões leves. Para você sobrevoar e ver onde está o exército inimigo, você tem os tanques de reconhecimento. O exército nazista acaba utilizando isso demais e vai corrigir depois na campanha da França. Mas, então, teve essa batalha de Misura, que foi datada entre 10 e 17 de setembro, que foi uma das contraofensivas polonesas que merecem destaque nesse momento aí. Teve também a Batalha de Wizna, W-I-Z-N-A, que era um pequeno vilarejo, e a Batalha de Brest. Foram outros momentos desses dias de setembro de 39 que tiveram uma relevância um pouco maior por uma capacidade do exército polonês conseguir resistir. Teve resistência polonesa? Sim, teve resistência polonesa e não foi do jeito que esperava. Esperavam que não tivesse tanta. Por isso que se diz que a resistência polonesa ela protagonizou um papel maior do que estavam esperando contra o exército nazista, que era uma máquina, né? Na época era muito difícil você conseguir, a gente vai ver isso ao longo dos próximos vídeos, a façanha que Hitler faz em 2 anos na Europa. É uma coisa impressionante. E no dia 10 de setembro, o exército alemão de fato chega a Varsóvia, a capital, ainda com algumas contraofensivas. Ele vai se consolidar de fato a partir do dia 17, 18. Tem uma situação conturbada, apesar dele ter chegado à capital. Vai ter, por exemplo, ele chega à capital no dia 10, mas vai ter ainda esse momento aí, como eu já disse, da Batalha de Bzura, que foi uma contraofensiva polonesa que merece um destaque aí maior. Por isso que eu estou falando que vai resistir nesses dias entre 14 até 17 de setembro, ela fica. Então não é porque o exército nazista chegou em Varsóvia no dia 10 que capitulou, que capitularam a Polônia. Não significa isso, significa que eles de fato eles só chegaram. A rendição polonesa vai se dar no final do mês de setembro, já vou falar. Neste mesmo tempo, pelo acordo que eu citei no vídeo anterior, aquele acordo Ribbentrop-Molotov, nas entrelinhas desse acordo havia um pacto entre o Stalin e o Hitler. E além de ser um pacto de não agressão, era um pacto que ia dividir a Polônia em 2 estados, metade para a Rússia e metade para a Alemanha. Essa metade da Alemanha compreenderia a região do sul, ainda da Prússia Oriental, e faria essa linha mais ou menos no meio da Polônia e devolveria então o porto de Danzig para a Alemanha, como ela queria, e a União Soviética invadiria então o outro lado, a fronteira leste da Polônia. O Stalin, logo que o Hitler invade, nos primeiros dias ficam sabendo que o Hitler invadiu, e o Stalin não toma nenhuma posição até o dia 17. Ele tinha medo de ser considerado, vamos dizer, vai que o Hitler, o exército, mas vai que eles não se dão muito bem no começo e o meu avanço dá certo, né? E aí ele poderia ficar com essa fama de que foi ele que invadiu primeiro. Mas ele só vai então no dia 17 de setembro, quando já está tudo praticamente organizado e dominado. Aí o Stalin entra com o exército soviético e vai praticamente marchar sem muitos problemas até a capital. E no dia 27 de setembro você vai ter a rendição oficial polonesa. Então, no dia 1º você tem invasão e no dia 27 de setembro você tem a rendição polonesa. Em menos de um mês você tem a dominação total do Estado polonês perante as forças nazistas e soviéticas, que dividiram de fato o território posteriormente. Lembrando ainda que a Polônia só surge no pós-Primeira Guerra. Então esse território aí, que era da Polônia, que a União Soviética vai invadir com Stalin, anteriormente ele era da Rússia, ele era incorporado. Esse pacto Ribbentrop-Molotov também vai dar aqueles pequenos estados na região do Mar Báltico, como Estônia, Letônia e Lituânia, vai fazer com que o Hitler deixe a União Soviética invadir
esses estados, pelo Ribbentrop-Molotov. Gostaria também aqui de citar duas alianças, dois acordos feitos antes de 1939, para vocês terem uma ideia de como acordo diplomático não funciona muito bem, ou pelo menos é o que a gente vê não é o que acontece. Um exemplo é o Ribbentrop-Molotov, que ele vai falar para o mundo que é um pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha nazista, quando na verdade ele vai ter muito mais coisas que isso. Ele vai dispor, por exemplo, sobre essa divisão da Polônia, essa relação aí da União Soviética posteriormente com os estados da região do Mar Báltico. Os tratados, então, que eu gostaria de citar, o primeiro deles é de 1934. Curiosamente, Józef Piłsudski, que eu já falei no outro vídeo sobre esse homem, Józef Piłsudski, militar, líder polonês, curiosamente é o primeiro homem a estabelecer um acordo com a Alemanha nazista de Hitler. Em 1934, ele assina um tratado, um pacto, né, de não agressão, que teria validade de 10 anos. Como vocês já devem ter percebido, 34 para 10 anos seriam 44, Hitler vai descumprir isso em 39. Piłsudski já tinha morrido, tá? Não sei se isso teve muita influência ou não, mas fica a informação. E o outro tratado que eu vou falar é bem um tratado, são pactos de proteção mútua, né? Em março de 1939, a Inglaterra e a França, elas combinam com a Polônia que, em caso de guerra, principalmente se a Alemanha nazista invadisse a Polônia, a Inglaterra e a França ajudariam a Polônia. Então a Inglaterra e a França falam para a Polônia, falam, olha, fica sossegada, se o Hitler resolver invadir você aí, a gente não vai deixar, a gente vai te dar apoio, esse cara já está enchendo o saco, esse cara já anexou a Áustria, esse cara já pegou a Tchecoslováquia, a gente fez o acordo de Munique para deixar tudo bem, agora a gente não vai tolerar. Se eles forem para cima de vocês, vocês podem contar com a gente que a gente está aí. Bom, puta, e aí a Alemanha nazista invadiu a Polônia, o que a França e a Inglaterra fizeram? Nada. Absolutamente nada. Nem mandaram, não fizeram nada. Deixaram as coisas acontecerem. Esse pacto aí, esse pacto de proteção mútua aí, que a França daria ajuda para a Polônia, também não vingou muito bem. Agora eu vou falar sobre como que o Estado alemão, veja, se no dia 3 de setembro a França e a Inglaterra elas declararam guerra ao Estado alemão, como que a Alemanha faz com a sua fronteira ocidental com a França? Como que ocorre essa relação aí? Então tem uma linha, muitos países ao longo do período entre guerras fizeram fortificações nas suas fronteiras, visando uma defesa. E a Alemanha não foi diferente, apesar de não ter focado tanto nessas linhas de defesa, ela fez uma linha chamada linha Siegfried, ou muralha ocidental, que era uma fronteira, era uma guarnição militar, justamente nessa fronteira aí da Alemanha com a França. E algumas propagandas, enaltecendo principalmente a linha Siegfried, vão fazer com que a França fique temendo um pouco essa invasão. Então a França, apesar dela ter declarado a guerra no dia 3, ela não vai invadir a Alemanha. Um dos motivos é essa relação. E também havia o pensamento de que, poxa, bom, então o Hitler está indo lá para o lado oriental, será que ele vai querer invadir a França? Posteriormente a gente vai ver que sim, que ele invade a França. Mas essa relação da fronteira aí, essa linha Siegfried, ela segurou o avanço francês dentro do território alemão e foi um dos fatores que possibilitaram o avanço nazista em território polonês. Falando um pouco ainda sobre a invasão polonesa, a União Soviética ela vai entrar no dia 17, então, romper essa fronteira. No dia 27, ela vai ficar ao lado da Alemanha nazista para assinar esse pacto de rendição polonês. E agora tem um momento histórico, um fato que ocorreu
terrível nesse lado oriental da Polônia, que ficou conhecido como Massacre de Katyn. Katyn é K-A-T-Y-N. O Massacre de Katyn foi realizado mais ou menos 6 meses, é o que é que se acredita, que ele foi realizado mais ou menos 6 meses após a ocupação da União Soviética nos territórios poloneses, e os soviéticos eles matam algo em torno de 10.000 poloneses e enterram em valas comuns. Essas valas foram descobertas em 1943, e aí calcularam que o massacre teria ocorrido no início aí dos anos 40, em fevereiro ou março de 1940, quando a União Soviética estava comandando essa região. Eles mataram 10.000 poloneses em Katyn, a floresta de Katyn. Você vê que a guerra, ela é um terror, e tem muitos que acabam ultrapassando, né? A Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver que ela ultrapassou essas linhas fronteiriças de bunkers, de trincheiras. A Primeira Guerra, enquanto ela teve uma relação estática com isso, a guerra ocorre principalmente nas trincheiras, a guerra de trincheiras, o apelido não é à toa. A Segunda Guerra vai para a população civil de uma forma muito mais forte. Eu separei aqui os principais tanques de guerra utilizados pela União Soviética, pela Alemanha nazista e pela Polônia. Caso você queira pesquisar, ver quantos milímetros tinha o canhão de cada uma, etc, etc. Tem inclusive uma coleção de armas de guerra da editora Abril. Eu não tenho aqui, não vai dar para pegar agora, mas é uma edição de guerra. São 20 volumes com várias armas de guerra que foram utilizadas ao longo da Segunda Guerra Mundial, e um pouco anterior também. E aí, se você quiser, você pesquisa na internet, também tem bastante coisa. Na Alemanha, os 3 principais tanques utilizados pelo exército alemão foram os Panzers 1, 2 e 3. Tanques de guerra, Panzer 1, 2 e 3. Pela União Soviética, você tem os tanques T-26 e B-34. T de Tatu 26 e B-34. E a Polônia tinha um tanque aqui, o tanque modelo 7TP. Tatu Pato. 7TP. Que era derivado do tanque Vickers em inglês. Todas tinham tanque, né? Mas a Alemanha soube manejar melhor e também tinha uma superioridade na tecnologia alemã militar. Ó, eu espero que... Deixa eu ver aqui um pequeno guia. Acho que eu já falei o que tinha aqui que falar, né? De fato. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula sobre a invasão da Polônia. Eu volto no próximo vídeo, dando continuidade ao esse pequeno curso de Segunda Guerra. Abordaremos no próximo vídeo. Vocês ainda não vou chegar em campanha da França ainda, tem a invasão da região dos países do norte, tem a invasão da Holanda, da Dinamarca, mas no próximo vídeo eu vou migrar um pouco da Alemanha nazista. Nós vamos trabalhar mais com a União Soviética. Eu vou falar da Batalha da Finlândia. É muito legal porque a União Soviética vem com o peito estufado achando que vai ser sossegado invadir a Finlândia, e no início ela toma um pau dos finlandeses. E isso vai ficar para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!